Quem nos faz companhia nessa quarta-feira é Rafael Barra, presidente da ABDA, Associação Brasileira em Defesa ao Agronegócio. Rafael, bom dia, seja bem-vindo, é um prazer receber você por aqui. Bom dia, prazer é todo meu. Conte sempre conosco. Obrigada, Rafael. Bom, você está numa missão importante em Brasília, você está aí trabalhando para garantir, como eu vinha dizendo, né, o mínimo de viabilidade para os produtores brasileiros. E me parece que você está aí no Supremo Tribunal Federal trabalhando para defender a manutenção de alguns benefícios fiscais para alguns insumos agrícolas. É isso? Exatamente. Tivemos pessoalmente fazendo a sustentação oral no plenário do STF contra a DI 5553, onde o PSOL, mais uma vez, atenta contra o agro e o setor produtivo. Querendo o quê, basicamente? Querendo ali eliminar incentivos fiscais, dentre eles ICMS. Ou seja, a gente tem ali uma alíquota média de ICMS em torno de 20% em todos os estados brasileiros. Isso impactaria diretamente no custo dos defensivos agrícolas. E nós sabemos que não é possível produzir em larga escala sem o uso de defensivos. Porém, para eles e para a turma de Brasília, que parece que vive numa bolha em outro planeta, eles alegam que o agro é tóxico, que o agro vai matar todos os nossos intoxicados e que o uso de defensivos, que para ele, inclusive, chama de agrotóxico, deve ser banido, inclusive. Então, fizemos essa sustentação oral no plenário, com todos esses pontos levantados e mostrando de fato a realidade para quem nunca sequer colocou os pés no campo, que é essa turma da esquerda. Rafael, como é que foi a recepção dessa sustentação oral? Qual foi o seu balanço depois dessa ação? Porque, de fato, né, parece que estão vivendo numa bolha, isso já foi explicado uma centena de vezes, mas eles gostam de falar da mesma coisa. Qual foi o seu balanço depois de fazer essa sustentação oral no Supremo? O maior problema que a gente vê é que, de fato, Brasília é apartado do restante do Brasil. Então, eles, de fato, vivem uma realidade alterada, né? Então, como nós hoje estamos com um número reduzido de pessoas em Brasília defendendo o agronegócio, nós ficamos refém dessa turminha da esquerda que só visa a lacração e as narrativas, né? Nunca produziram nada, nunca trabalharam com nada, né? Estão ali sugando o governo. Então, trouxemos ali pontos importantes e, de fato, é a realidade. Inclusive, fiz um convite a todos, né? Quem deles teria coragem de trocar ali a sua vida em Brasília, suas roupas pomposas, para, de fato, ir para o campo produzir a céu aberto. E aí houve um silêncio ensurdecedor. Quais são os passos daqui para frente, Rafael? O que precisa acontecer depois desse processo que você fez e desse convite que naturalmente não foi aceito, porque poucos têm coragem de fazer o que vocês fazem, né? Sem dúvida. A Associação Brasileira de Defesa do Agronegócio, a BDAgro, ela surgiu durante uma dor aqui no estado de Goiás, que foi a taxa do agro. Você bem se lembra disso, nós noticiamos na época. De lá para cá, a gente tem feito um grande trabalho, que vai ser apresentado agora nas próximas semanas, a nossa primeira ação própria. Então, o primeiro passo de muitos que virão. Porém, o que eu chamo a atenção aqui a todos que nos ouvem, é que nós, de fato, precisamos nos unir. O agronegócio brasileiro defende 1/3 do PIB do Brasil e 1/3 de todos os empregos. Então, não é possível, né, que nesse momento tão difícil, de crise, de valor de commodity alterado, enfim, de tudo isso que a gente fala todos os dias, a gente não tenha uma união. E só assim, a coalizão do setor, nós vamos ter ali força de fato para peitar o sistema. Esse é o começo de tudo. Rafael, recentemente eu dei uma notícia aqui no Bom Dia Agronegócio de que, de fato, a reforma tributária é uma das principais ferramentas de lobby no Congresso Nacional nesse momento. É um tema bastante sensível, é um tema que está bastante em evidência e em constante discussão. Faz parte do processo olhar desse seu processo, olhar, e da ABD Agro, olhar para essa movimentação da reforma tributária e entender como os insumos estarão inseridos ali? Sem dúvida. Inclusive, faz parte da nossa diretoria e hoje, como nossa tesoureira da BDA, doutora Pamela Fiuza, é doutora em contabilidade, é especialista nesse assunto, principalmente voltado ao agro. Ela que é do Rio Grande do Sul, traz ali diariamente informações de ponta para os nossos associados, que hoje já são quase 2.000 em todo o país.
De fato, a reforma tributária vai impactar bastante, principalmente o produtor pessoa física. E isso não está claro. Muita gente sequer sonha com isso, né? E temos que falar disso todos os dias para a maior quantidade de pessoas possível. Vai impactar muito, né? Eles só pensam em aumentar a arrecadação a todo custo, aumentar impostos, taxas, enfim. E para nós, do setor que de fato leva o Brasil aqui nas costas, né, no campo, diariamente, na luta diária de sol e chuva, enfim, é muito pesado. Então tem que ficar claro todos os pontos negativos dessa reforma para que a gente de fato possa pressionar ali os poucos congressistas que nós temos. E como é que está essa relação com a Frente Parlamentar da Agropecuária para avançar com essas discussões e trazer um pouco mais de celeridade para esse assunto especificamente, mas também um pouco mais de segurança nas discussões da reforma tributária? Rafael, há essa proximidade da ABD Agro com a FPA para que as coisas aconteçam efetivamente? Estamos estreitando os laços, né, da BDA com a FPA, principalmente com o doutor Lupion, mas ainda precisamos de muito mais, né? A FPA já faz um trabalho ali no Congresso defendendo as pautas, porém a gente vê que é uma voz que vem sendo silenciada, então a gente precisa de reforço. Isso tem que ficar claro. Se a gente não colocar a gente nossa ali dentro para bater todo dia, a gente infelizmente vai perder a luta e vai perder as batalhas igual a gente vem perdendo ao longo dos anos. Infelizmente no Brasil só funciona quem tem a caneta e a caneta está em Brasília, queira a gente ou não. Então, se a gente deixar isso passar mais uma vez, agora nós tivemos esse ano eleições aí municipais, que foram inclusive muito aguerridas. Isso é um começo, né? Vereadores também, enfim. E 26 a gente tem ali deputados, governadores e novamente presidente da República. E Deus nos abençoe nas próximas eleições que a gente consiga fazer frente aí com o restante da turma, que não está sendo fácil. É verdade. Não são ruas fáceis de percorrer essas de Brasília. Rafael, existe já um estudo, um número preliminar que mostra o impacto financeiro disso para o produtor se houver essa mudança nos benefícios fiscais para alguns insumos? Existe um número preliminar de quanto financeiramente isso impactaria o produtor brasileiro? Nesse caso específico da ADI, a gente estava falando em torno de 25%. Né? Então, assim, é um aumento significativo, um insumo tão relevante como os defensivos. Por quê? Porque ninguém aplica defensivo porque quer. Ninguém acorda de manhã cedo, olha, vou jogar defensivo ao vento hoje. São milhares, se não milhões de reais gastos ali anualmente em todas as lavouras. Então, é um impacto que afeta diretamente o custo de produção e reduz drasticamente o lucro, né, dos produtores, que nesse momento, inclusive, já vem amargando prejuízo pela crise, pelo valor das commodities, enfim. Então, a gente tem que sempre tentar melhorar e não piorar. E a gente sempre fala, o governo, se ele não atrapalhar o agro, já é de bom tamanho. Para dentro da porteira a gente resolve. Agora, infelizmente, para fora, todo dia a gente tem uma má notícia. E é possível que as notícias continuem chegando, e enquanto isso está acontecendo, né, Rafael, é importante a gente contextualizar e registrar aqui nessa nossa conversa que enquanto isso está acontecendo, tem produtores deixando as atividades, tem produtores devolvendo áreas que tinham acabado de arrendar. Então, o reflexo disso e o reflexo da incerteza, da insegurança jurídica, que é uma marca muito forte desse país, infelizmente, ela já se reflete de forma bastante agressiva no campo também, né? Sem dúvida. Inclusive, esse ano a gente viu a maior tragédia do último século no Rio Grande do Sul. E o que o governo fez de prático? O que ele fez ali naquele momento tão duro? Fez nada. Né? Anunciou ali medidas burocráticas, morosas, e de nada resolvem, principalmente para quem está no campo e perdeu tudo. Teve suas terras ali lavadas, seus animais levados, enfim, sua vida destruída. A gente falou sobre isso também lá no STF. Inclusive, teve um colega do Rio Grande que foi defender também os produtores de arroz. Éramos os únicos dois defensores do agro, em meio a mais de 20 falantes ali no plenário. Então, ali a gente já vê o nosso número reduzido, porém a nossa voz ecoa. Por quê? Porque a verdade traz isso, né? Ela traz esse sentimento.
Tanto que o ministro Edson Fachin, né, presidente ali da mesa, integrante do Supremo, ele parou para ouvir. Os demais, ele ficava só ouvindo, entrava no ouvido e saía no outro. Quando nós assumimos a fala, ele se posicionou na cadeira e ouviu do começo ao fim e acenando, né, com a cabeça positivamente. Então, isso, para nós, é muito bom. Mais alguma reação que te chamou a atenção, além do ministro Fachin? O silêncio ensurdecedor da turma da esquerda, da bancada ali do PSOL, bancada do Sem Terra, enfim, para nós também é um alento. Por quê? Porque eles não têm argumentos, eles só têm narrativas. E quando a gente traz argumentos e fatos, não há contra-razões. Então, para nós é muito simples trazer a verdade, porque a gente vive isso todos os dias, né? Nós produzimos no campo, eu venho da pecuária, nós temos empresas do agronegócio, enfim. Então, isso faz parte do nosso dia a dia. E quando a gente leva isso para quem nunca plantou um pezinho de feijão nem no copinho da escola, fica claro a distorção ali das narrativas com a realidade. Rafael, para a gente caminhar para concluir a nossa conversa e o seu relato aqui para nós do Bom Dia Agronegócio, o que nós temos que esperar agora? O STF tem que se manifestar em relação a isso? Eles têm um prazo para fazer isso? Ou vocês vão voltar em outras sessões do Supremo? O que nós temos que esperar a partir desse momento? Qual é a próxima nova informação que nós vamos conseguir trazer aos produtores brasileiros? Sobre essa DI, foi feito nesse dia uma audiência pública, que era para, de fato, ouvir ali as vozes do setor. Então, nós tiramos lá, fizemos essa sustentação. Agora, o Supremo vai fazer toda a análise, né, e vai decidir se essa ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, ela é procedente ou não. Ou seja, se mantém ali os benefícios que hoje existem ou se eles serão cassados. Né? Então, estamos aqui com toda a nossa equipe jurídica a postos, né, acompanhando todos esses passos. Já estamos, inclusive, movimentando para estar presente em outras audiências públicas, com outras sustentações, com outras intervenções, enfim. Já nos deixamos aqui à disposição de toda a FPA e seus integrantes para todos os debates pertinentes ao nosso setor. E, de fato, é um prazer estar representando aqui uma classe tão importante que é o agro brasileiro. Então, a nossa voz hoje, ela ecoa, nós temos força, nós temos potência, alcance nacional. Só que juntos nós somos mais fortes. Então vem aqui um pedido, né, e um convite a todos que nos ouvem. A BDAgro, a Associação Brasileira do Agronegócio, ela não tem fins lucrativos, não tem partido político, não tem padrinho, não tem nada. Somos nós com nós mesmos. Né? Não existe, inclusive, nenhum pagamento de mensalidade, nem nada do tipo. É gratuito a filiação. Então, chamo a todos que nos ouvem, filiem-se na BDAgro. De fato, é uma instituição que já tem mais de um ano, né? Nós cumprimos aqui esse período de carência que estabelece a lei, que são 12 meses, e agora aptos a, de fato, proteger o agro brasileiro. Esse é um convite, um chamamento importantíssimo. Eu já tive a oportunidade de te entrevistar num evento em Goiás, né, Rafael? Você fez esse mesmo convite. Acho muito importante a gente reforçar isso, independente do valor, que mesmo que houvesse um valor, seria um valor módico de acesso ao produtor. Mas mais do que isso, é para que eles saibam que estão representados, e dois, para que a voz seja, né, engrosse o coro. Isso é fundamental. As grandes conquistas do agronegócio foram conquistas deste coro, foram quando os produtores rurais se uniram e foram a Brasília e levaram trator, e levaram máquina, e levaram tudo. Então, as grandes conquistas desse setor são reflexo da força do próprio setor. E dessa vez não é diferente. Eles têm que engrossar esse coro e se filiar à BDAgro, né? Exatamente. Inclusive, só para terminar, deixamos Sim. claro que não existe nenhum conluio político, que isso fique claro, porque existem outras entidades, inclusive famosas, que dizem proteger o produtor, enfim, porém tem rabo preso, tem negociatas feitas. E nós sofremos isso na pele, na época da taxa do agro, onde em 3 dias nós movimentamos 800 produtores com procuração e tudo mais, para entrar ali, ingressar com ação civil pública, e fomos impedidos. E eu fui pessoalmente nessas entidades, pedir ali então o apoio, né, porque eles já poderiam fazê-lo, e foi nos negado. E aí, nas próximas semanas, a gente viu a reunião deles, né, com os governantes, ou seja, mostrando claramente
do lado que estavam. Isso é incrível. A gente não pode ter esse tipo de coisa no agro. A gente tem que estar unido e a nossa voz tem que ecoar unida, né? Teremos exemplo, inclusive, da Europa, né, no começo do ano, que fizeram aquela manifestação de todos os produtores praticamente, levando suas máquinas para as cidades, enfim, inclusive fizeram alguns atos ali que não julgo pertinentes, jogaram esterco na cidade, enfim. Porém, a gente vê que a voz deles é unida. Se a gente tivesse pelo menos aqui 10, 20% do coro que a gente tem de produtores rurais brasileiros, estamos falando de milhões de pessoas, milhões de brasileiros, milhões de produtores. Com certeza, a nossa voz chegaria muito mais longe de onde já chega hoje. É verdade. Rafael, esse espaço está aberto para você, para a BD Agro. Sempre que quiser dividir essas informações importantes com a nossa audiência, o espaço está aqui para que a gente possa continuar atualizando essas lutas todas, né, que os corajosos produtores brasileiros têm encampado aí nos últimos anos. Obrigada pela companhia nessa quarta-feira aqui no Bom Dia Agronegócio. Seja sempre bem-vindo. Espero que boas notícias cheguem aí nos próximos meses, nas próximas semanas. Ótimo, muito obrigado. Eu agradeço, estamos à disposição sempre. Obrigada, Rafael. Uma boa quarta-feira para você. Bom restinho de semana. Até a próxima. Um abraço. Obrigado, até mais.